E hoje eu tô aqui com os mágicos da limpeza e eu vou ensinar uma mágica pra você e pra eles. Eu quero ver se eles vão conseguir, hein? Mas depois da vinheta, hein? Fala, bruxos! Eu sou o ilusionista Rideu, especialista em mágica close-up, mágico já há mais de 10 anos. Entre esses shows, já fiz vários shows para artistas, celebridades como Ana Hickman, Thiago Leifert, Carla Vilhena, Latino, KLB e muitos outros aí. E até por conta disso eu fiquei conhecido como ilusionista das celebridades. Já viajei o mundo e o Brasil para poder trazer sempre o melhor da mágica para você. E hoje eu tô aqui com grandes empresários aí, que fazem uma mágica da limpeza, né? Então, fala um pouquinho de vocês aí. Primeiro, quero agradecer por estar aqui no canal, né? Já falei pra ele, nós vamos aparecer como trouxa aqui, sendo enganado. Mas antes dele continuar, ó, já se inscreve no canal se você não é inscrito, né? Pra receber tudo de primeira mão e toca pau. Bom, eu sou o Christian Souza, tem um canal no YouTube aí onde eu ensino pessoas comuns que trabalham CLT a iniciar o seu próprio negócio no ramo de limpeza, higienização e impermeabilização de estofados. Essa aqui é a minha esposa, Aline. Eu sou a Aline Lima, sócia da Uniservice, nossa empresa de higienização. E nós dois juntos tocamos também a nossa empresa uma empresa digital onde eu formo essas pessoas lá com cursos digitais que querem iniciar o seu negócio ou querem alavancar no ramo de limpeza de estofados. E hoje eu fui, através de um convite aqui, vim ser tirado como trouxa aqui, né? Mágico. Pra ser enganado. Já não bastou ontem o fiasco que ele fez nós passar aqui no hotel, no evento que a gente tá. E vamos de novo, né, cara? Vamos ver que rola. Eu quero aprender o negócio, cara. É quase muito doido isso aqui. Não... Sabe quando tu fica com raiva, que tu não entende o que é que tá acontecendo e tu quer aprender e ele não te fala? É isso, cara. Já aproveitando esse enganche, deixa eu perguntar, qual que é a sensação, quando você viu a mágica ontem, por exemplo, qual que é a sensação que veio pra você? A sensação é de que eu acho que eu sou enganado o tempo todo. Cara, não tem como entender. O cara pega um bolo de carta, manda eu escolher uma carta, manda eu embaralhar, sei lá o que ele fez e ele acha a carta. Comenta aí, sei lá, que não tem explicação. Eu tava do lado do rapaz e não consigo descobrir. Não tem como ver ele puxando da manga, ele tava assim, ó. Como que é isso? Vamos ver. Nós mágicos, a gente faz uma cirurgia na mão aqui, né, que não dá pra ver. Eu não tô acreditando, cara, porque... E você, Aline, qual que é o primeiro sentimento? Quando acontece a mágica... De raiva. Não, por que eu pergunto? Estranho. Por que eu pergunto? Porque as pessoas, alguns mágicos, acreditam que necessariamente quando acontece a mágica, tem um lapso aqui que tem que passar pelo assombro, sabe? Assombro, não acontece uma coisa, você fica assustado. E pra depois chegar no... Nossa, como é que você fez isso? O que tá acontecendo, sabe? E aí eu queria saber se vocês sentiram isso. Porque eu acredito que tem, mas não necessariamente precisa passar por isso, entendeu? Sim. Olha... Você sente um negócio meio místico, assim, ou não? Como é que é? Exatamente. Parece que é macumba, magia negra, é coisa do... Do capiroto. É do capiroto, cara. Não dá pra entender. Na boa, galera, é um dom. Isso aqui é um dom. Tava conversando, tava uma galera ontem, o cara começou a tocar carta com os dedos assim, ó. Ele tocou a carta quase deu na minha cara, quase me cegou no meio do evento, cara. Nunca mais ele me passou Nunca mais. Aí vamos lá, vamos se enganar de novo aqui, né? Vamos brincar, eu gosto de falar que é uma brincadeira, sempre é uma brincadeira. Pra gente dar risada. É muito né? massa. Eu quero aprender pra fazer todo mundo de trouxa lá na minha agência. Lá na empresa. Tem quantas pessoas lá? Lugar. Somos em 10 pessoas. 10 pessoas. E 4 pessoas trabalhando como terceiro home office também. Caramba, é grande? É, Pô, é grande. Pra minha estrutura, porque eu queria mesmo, cresceu. E a gente tá tocando aí, né? Que massa. Eu lembro, ontem que a gente tava batendo papo, você comentou sobre você ter o seu estilo lá, né? Do tipo, andar descalço e tal. Não. Como é que... Conta um pouco disso aí. Meu modelo de negócio é assim, massa. o Christian sem camisa polo, de bermuda, a minha agência em Florianópolis, na beira da praia, lá um casarão, tem meus cachorros, meus pitbull, no meio da agência, todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalha mais do que 8 horas por dia também lá. E o nosso negócio é entregar valor. É gerar valor para todo mundo antes da gente poder pensar em ajudar com curso, qualquer outro tipo de coisa.
Então a gente trabalha num modelo de negócio totalmente diferente do que todo mundo faz. Eu criei a minha cultura dentro da minha empresa, criei o meu modelo de negócio dessa forma e acredito que não existe padrão para dar certo. O que dá certo é resultado e gerar valor, o resultado vem por consequência. Então é assim que a gente trabalha. E ele tem resultado, hein, gente? Eu fiquei conversando com ele um tempo ali, o resultado é monstruoso. Mais de 5 mil alunos. Caraca, quanto tempo tem a empresa? A gente está com os cursos online 4 anos. 4 anos. 4 anos de mercado aí, Legal. tem alunos em 7 países, tá crescendo o negócio. Mas que você trampa com essa área de limpeza? De limpeza e higienização, 7 anos e meio mais ou menos que eu tenho empresa no negócio. Já fali, né, lógico, já passei pelo fracasso aí, foi aí que eu desenvolvi o meu curso e hoje o meu conhecimento, através dos meus erros lá eu desenvolvi, né, a quantidade de curso que a gente tem lá para profissionalizar as pessoas e a gente vem ajudando aí a galera. Que massa, que massa. Você, Aline, como é que você entrou no barco, assim, tipo, foi... Como é que você na... aguenta a loucura? Entrei na pior época, na época da falência. Eu entrei na empresa, decidi largar o emprego porque eu tava bem insatisfeita, consegui me desvincular do emprego e decidi tocar o barco junto com a Cris. Ela é o meu freio, tá? Vocês estão vendo que ela fala pouco, eu falo pra caramba, mais do que o dono do canal. Mas ela é o meu freio, eu sou o executor, idealista, frenético. Ela vem freio. Você sabe como é que é, né? Como é que você teve essa ideia de trabalhar exclusivamente com essa parte de higienização, assim? Bom, eu fui analista de garantia da Kia, né? Durante alguns anos trabalhei em concessionária e depois eu entrei para a área, fui para a parte de pós-vendas como consultor técnico também e depois acabei virando gerente pós-vendas. Então eu montei a minha empresa como terceiro dentro da concessionária. E na época nem existia curso no YouTube, vídeo, nem nada. E eu comecei a desenvolver lá técnicas lá no meu negócio e errar bastante também. E aí foi na jornada aí de falir que eu aprendi novas técnicas e aprendi o que dava errado e comecei a fazer o certo. E aí eu comecei a treinar pequenas empresas assim para me moldar também, né, como professor. E aí a coisa começou a desandar. Eu gravei os cursos online, comecei a dar mentorias. Eu achei massa que você comentou que você estava exatamente na fase que estava ainda construindo e aí você falou, vou gravar um vídeo assim, caseirão pra dona de casa, mostrar pro marido dela que dá, em vez do cara limpar com receita caseira o sofá, ele pode montar a empresa de higienização de estofados. E aí o vídeo... E aí começou a crescer o canal, daí a gente... Que loucura, hein? Tá aí, né? Que loucura. Mas quais são os malefícios aí de deixar o sofá, por exemplo, sujo? Doenças respiratórias, rinite, sinusite. Cheiro ruim também, desagradável. Vergonha de receber visita. Eu pergunto porque eu tenho uma pequena, né? Tem uma pequena de 3 anos, a gente vive no sofá e eu acho que é super válido. Eu acho que eu teve um vídeo que viralizou, né? Que é um cara que passa uma máquina, assim, não sei se é máquina, um aspirador, sei lá o que é. A extratora. Ele joga para que puxa, né? Um negócio assim, e aí vai limpando o sofá. Exatamente. E aí eu fiquei com aquele vídeo na cabeça e falei, meu sofá deve estar imundo, não é possível. Sim, as pessoas acham que a estética do estofado que é aquilo ali, mas não, é a espuma, colônia de bactéria lá dentro. Então a gente trata estética interno e a saúde da pessoa. Sim, as pessoas não valorizam é isso. É muito mais do que limpar. Justamente. Simplesmente um sofá ou estofado. Exatamente. Muito massa. E é isso aí. Não, a história é que assim, a gente tava num papo ontem e ele conta cada história, o Christian aqui, que se a gente vai ficar 3, 4 dias, não é nem horas, falando das histórias, porque é história de empreendedorismo, não só quando ele realmente já estava como empresário, mas também de quando era moleque lá fazendo as brincadeiras dele. Que eu vejo uma como é que fala? Uma relação de vários empreendedores, muito parecido nessa a pegada. Mesmo de quando a história de quando é criança e tal, você começa a ver que tem várias fases que se encaixam, né? Porque eu fiquei olhando e falei, caraca, eu também fazia essas cagadas aí e tal. São características que é muito parecida. Então, o cara é mágico, sou infoprodutor digital, tem empresa física, mas as histórias conectam, né? Conectam, é muito massa. Talvez muito quem massa. tá do outro lado tá se conectando. Então, a ideia maneiro de ser empreendedor, pô, sempre fui muito humilde, muito pobre, né? E eu pegava a caixinha de... Essa história eu não contei, mas eu pegava a caixinha de feira de madeira, lixava na pedra, porque nem lixa tinha, cortava com um serrotinho de R$2 que eu comprei, fazia com latinha de cerveja, cortava, fazia pistinha de skatinho de dedo pra vender pros meus amigos. Então eu já vim empreendendo desde criancinha, né? Depois, se começar a falar aqui... Não, começar a falar, eu lembro quando eu era mais novo,
Eu comprei a primeira mágica, na verdade, depois da primeira mágica que meu pai me dava uma mesada. E era mesada assim, né? Tipo, um mês sim, 3 meses não, né? Às vezes dava, às vezes não dava. Aí uma vez ele deu, eu fui no shopping, comprei uma mágica e eu vi que dava pra replicar a mágica. Eu tinha, sei lá, 10, 12 anos. E aí eu comecei a comprar uns baralhos de R$1, 2, bem baratinho. Aí replicava a mágica e vendia na escola. E aí, sabia o que era empreendedorismo, esse negócio. Vendia, eu comprava, aí pegava essa grana que eu vendia, comprava outra mágica, replicava e passava lá. Então eu começava a escolher as mágicas não pelo efeito, mas sim pelo se dava pra replicar ou não. Inconsciente. E começava a fazer, até que a diretora pegou e, né? Acabou com o meu negócio. Acabou. Então, pai, você sabe que seu filho tá vendendo coisa na escola? Né? Bom, mas falando em mágica, eu vou fazer uma mágica aqui, obviamente, canal de mágica, na verdade. Eu fiz várias ontem, mas eu vou trazer uma que me remete muito como eu comecei de fato na mágica. O que acontece? Eu comecei a fazer mágica com 8 anos, meu pai me deu 3 mágicas, eu lembro até hoje as 3, eu tenho, aliás, as 3 em casa ainda guardada. E fazia para os amigos, mas aí depois de um tempo tem um mágico que para mim é referência, que é o David Blaine, já ouviram falar ou não? Sim, né? Ele estourou na época da HBO e ele lançou um DVD que é O Ilusionista, né? David Blaine, só que não ensina nada mágico. E o que acontece? Quando é mágica em vídeo, tem uma coisa que, principalmente quando como é que fala? Documentários, a câmera, eles trabalham muito a câmera. Então eles tomam cuidado para não pegar nenhuma... Eu tenho que fazer, ou o mágico fazendo alguma coisa que não é para ver. Né? Que daí quebra a magia. Quebra a magia. Aí o que aconteceu? Eu fiquei assistindo aquele vídeo umas 500 vezes. E tinha uma mágica específica que eu não conseguia pegar, cara. Eu fiquei assistindo, a gente ficava de madrugada. Meu pai falava, larga esse negócio. E aí um dia, falei, acho que eu peguei. Como que um cara desse pega... Vocês não estão entendendo, isso aqui é um alienígena. Não tem, eu desafio qualquer um que tá aí do outro lado a vir perto dele, parar do lado, ele pegar essa porra que eu não sei o que é, essa baralho dele aqui que ele pega cara, ele não sei de onde é que ele tira as cartas e tu não vê. Como que ele vendo o vídeo ele aprendeu a fazer isso? Me fala. É engraçado, porque eu fiquei muito tempo. Aí eu falei, será que é isso? Será que não é? E aí eu fui testar. E essa foi a primeira mágica, assim, que eu peguei, mágica profissional, vamos dizer. Então eu vou fazer com vocês, espero que dê certo, gente. Se não der, a gente corta, faz de novo. Tá tudo certo. Mágica da edição. Mas eu vou pegar aqui, eu tenho aqui um baralho. E a minha cara de idiota. Certo? Baralho. Com várias cartas. E a mágica, na verdade, ela é baseada numa brincadeira que o pessoal fazia de encontrar sempre a carta vermelha. E aí o pessoal apostava, já viu isso? Então, por exemplo... Já vi, muito antiga, né? Tem aqui, ó, o as de ouro vermelho. Tá dando pra pegar bem aí na câmera. Diretor, vamos lá. Aqui, pega. Não precisa dar zoom, não, só... Depois dá zoom na edição, não é melhor? Ah, entendi. Eu tenho assim, ó, tem a carta vermelha aqui que é diferente, vou pegar ela aqui assim, ó, certo? Ó, começou. E aí a ideia era tentar acertar a carta vermelha, e aí quem acertar ganhava uma grana que estava apostada. Por exemplo, qual que era a vermelha? Era do meio, né? A do meio. No caso, você perderia. Sim. Né? Bom, mas essa não é a mágica que eu quero mostrar. Na verdade, aqui era só para demonstrar da onde veio a mágica que eu vou fazer. Certo? Que é um treino de memória, um treino de tentar acompanhar. Eu tô tentando pegar as falcatruas que vocês estão vendo na minha cara, né? Eu acho que vocês estão vendo. O que tem aí? Peraí. Por exemplo. O que tem aqui? Não, tinha uma cartinha caída, galera. Achei. Foi sem querer. Justifiquei ele aqui. Quebrei a lógica. E não tava combinado isso aí. Vou pegar aqui assim, ó. Eu tenho aqui, ó, a dama de... Ouro, certo? Faz assim pra mim. Assim. Vou segurar aqui assim. Isso. A gente vai treinar a memória. Sem você olhar, que carta tá na sua mão? Dama de ouros. Essa aqui é a dama de... Copas. Coração. Certo? Eu vou inverter aqui assim, segura firme.
Segura firme. Você pode ver que a memória estava boa. Dama de ouros. Segura aqui firme, que eu vou tentar fazer uma técnica muito simples. Eu vou pegar essa dama de ouros, vou bater assim e eu vou inverter ela de posição. Acredita? Não. Na frente dos olhos de vocês. Assim. Não tem como. Vamos lá, vou fazer o seguinte, ó. Segura aqui assim pra mim. Isso. Vou pegar aqui assim, ó. Então a sua dama de copas e a minha de ouros. Foi assim, ó. Sentiu? Uhum. Segura aqui assim. Então no caso, se deu tudo certo, a dama de copas veio pra cá e a dama de ouros foi pra cá. Justo? Será? Sim. Dá pra virar? Calma. Ai, Tá ansioso? É só o que falta. Não tem como, galera. Primeiro vira pra câmera assim, vê se inverteu mesmo, depois olha. Pode olhar? Ah, mas vai pro inferno, Não, velho. Segurei firme isso aqui. O que é isso aqui? Nem as cartas é. Olha aqui isso aqui. Olha isso aqui. Olha. Levanta aí. Não tem nada de carta embaixo. Levanta aí. Tem nada. Não, velho. O que é isso? Me explica. O que é isso, meu irmão? Sacanagem, porra. E essa mágica, eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E foi uma conquista, que eu fui mágica profissional, David Blaine, né? Tipo, o cara e tal. Que bom que deu certo. Que isso? Meu Deus. Não vai dormir hoje, gente. Já não dorme, né? Já não dorme. Faz de novo. Galera, vamos fazer de novo. Faz de novo, rapidinho, faz. Eu vou fazer o seguinte, ó. Ah, não. Ao invés de fazer de novo, eu vou ensinar uma mágica, como prometido pra vocês. Mágica que, se assistindo aqui, em alguns minutos, provavelmente você já vai conseguir fazer. E já vai poder fazer para seus amigos, assim por diante. Não é? Quem que vai ser o primeiro cara que você vai pegar? Cara de arrombado, fala pra mim. Quem que vai ser o primeiro cara que você vai fazer essa mágica? Vou fazer pro Eds. O Eds da minha equipe. O Eds é malandrão, é esperto, entende tudo, inteligente, estuda pra caramba. É um cara que não pode errar e eu vou enrolar o Eds, eu vou aprender aqui agora. Não deixa ele ver esse vídeo, eu tenho que chegar lá na agência agora segunda-feira. Não, mas dá tempo, porque... Até ir pra edição esse vídeo. Depois eu vou postar o comentário lá no canal, lá eu vou fazer, vou filmar, vou postar lá no canal pra vocês vão lá e olha. E vai dar, velho. Ah, não acredito. Bom, primeiro eu vou fazer a mágica pra vocês verem qual que é o efeito. Massa. Né? E aí depois eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho como é que vocês acham que é feito. Não, brincadeira, eu já ensino. Quer me ferrar, velho? Vamos lá, pra não ter erro aqui, assim, mistura aqui. Isso. Pode misturar? Não sei misturar. Ó, eu vou misturar assim, porque eu Não, não sei tudo bem. misturar. Pega as da frente, Não bota tem no habilidade. meio. Você sabe que assim, ó, Isso tem aí, várias ó. técnicas pra misturar, né? Eu empresto um pouquinho aqui assim. Ó, Quando a eu pessoa não misturo. sabe, quando a pessoa sabe misturar, a truqueira é assim, né? Agora, quando ela não sabe, gente, geralmente é tipo... Exatamente, igual o que eu tô fazendo. Ó. Não sei. Olha aqui, chega a travar, acabar com o baralho do rapazinho aqui, ó. Pronto. Bom, misturado, certo? Misturado. O que vai acontecer? Eu vou passar as cartas. Melhor. Vou tentar fazer coisa difícil não, né? Corta no meio assim e coloca nessa mão aqui pra mim. Perfeito. Você quer nessa posição, quer tirar um pouquinho mais dessa? Ah, vamos, né? Perfeito. Segura aqui. E essa próxima carta você vai pegar, Tá. vai olhar e Uhum. você vai mostrar pra câmera. Tá bom? Eu não posso ver, então eu vou ficar... Vou bem pra lá que se o Lazarento vai ver. Aqui, ó. Pronto? E agora, o que eu faço com a carta? Eu vou grudar no peito aqui pra não ter como olhar, não. E aí? Presta o outro monte. Tá? Perfeito. Coloca aqui. Pronto. E ó. Justo? Tá. Sem nenhuma marcação. Uhum. Dá um corte. Outro corte. Outro corte. Dá um corte aqui, coloca na mão aqui. Perfeito. Ó, juntei. Quer dar mais um corte? Dá um corte. Vou, pra não errar mesmo. Quer dar mais um corte? Desconfiado. Vamos lá. Bom, justo. Certo? Você pegou uma carta. Você cortou na carta, aliás, você mostrou. Você viu. Sim. Você colocou no meio. Te deu corte. Ela tá em alguma posição no meio do baralho. Sei Justo? lá. Exatamente. Eu não sei onde é que tá, mas...
Eu vou mostrar assim, ó, pra ver, porque tem gente que às vezes acha que eu tiro a carta do baralho pra eu ter o controle dela. Claro. Então eu vou passar as Não tem cartas. como ele ter tirado do baralho, porque eu não sou cego. Não, ele não tirou. Eu vou- tô colado aqui nesse bicho. Ó, eu vou mostrar assim também, ó, só pra você. Eu vou mostrar assim e Deixa eu você ver se eu acho a carta. só fala se tá ou não, Tá, vai. Achei. viu? Tá Viu? ali. Perfeito. Vamos lá, segura aqui assim. Você não viu a carta, né? Não. Ah, então é pra cá, então. Quero que você pense na cor da carta. Tá. Uhum. Isso. Vai construindo ela na sua frente, assim. Já tá construída. A cor, a carta, o valor, né? O naipe, Uhum. certo? E fica martelando assim ó, na cabeça, assim. Então, por exemplo, se a carta for um 2 de copas, por exemplo, você vai ficar 2 de copas, 2 de copas, 2 de copas, entendeu? Fica martelando a carta, assim. Uhum. Isso. Acho que eu tô... Valete paus, valete paus, valete paus, valete paus. Era? Era. J é o J de J. pata de galinha? Ai, velho. Que sacanagem do cacete isso aí, velho. Como é que tu fez isso, velho? Desvenda essa mágica agora pra gente. Que barba. Galera, tô com cara de abobado aqui, porque não tem como. Como é que tu fez isso, cara? A reação dele é massa, que ele ficou assim. Mas como? Se Não, o não. cara não viu, como que é isso, velho? Galera, do outro lado aqui, Eu vou ensinar isso daqui pra o você. diretor tá do outro lado que eu tô olhando pra cara que tá Antes- rindo da minha cara, tô antes- com cara de palhaço aqui. Antes de eu ensinar, Ah, velho. Ele falou do balé que você tava esperando ali. Olhando, eu já tinha falado. Não, velho. Que sacanagem isso. Como é que tu fez isso aí, velho? não, é que foi engraçado que ele tava assim. Aí quando ele se tocou, ele abriu o cara. Não, velho. Ó, Não. antes de eu ensinar, 10 segundos aí pra você falar assim, o que você acha que aconteceu aqui? Eu não tenho ideia. Como é que eu vou... Não, tá. Tem duas pessoas aqui olhando pra minha cara, rindo da minha cara. Eu não tenho... Vocês... Ai, cara, eu Ali, não né? tenho Ele ideia. falava, o que você acha que é? É o sinal que o Meraldi fez ali pra ti. Não seria uma má ideia, mas não tem sinal. Não precisa, não teve. precisa de comparsa. Não teve. Não precisa de comparsa. Não teve. Bom, vamos lá. Eu vou ensinar então. Existe uma coisa na mágica, e só pra você entender, gente, isso aqui é uma das formas que existe das milhares para fazer essa mágica. Eu faço pelo menos umas 10 formas, a mesma mágica, mas usando 10 técnicas, mas vou ensinar uma delas Massa. para vocês poderem usar e brincar com seus amigos. Então assim, Essa é foda. Que técnica top, velho. é simples, é simples. Eu vou... Promete que tu vai botar esse vídeo no ar daqui a uma semana no mínimo, né? Porque eu vou ter que treinar isso. Não. Você vai sair fazendo. Hum. Ó, vamos lá. Qual que é o segredo? Existe uma coisa que é a carta guia. É uma carta que vai sinalizar para você qual que é a carta da pessoa. Perfeito? Então vamos lá. No caso, vamos voltar. O que você fez? Você deu corte? Sim. Deu um corte, uma hora você deu um corte em alguma posição. Sim. Então vamos supor que você aqui tem o 6 de espadas. 6 espadas. Certo? Uhum. O que eu fiz? Eu falei assim, ó, eu peguei um monte da sua mão, você tava com a carta na mão, né? Sim. Peguei um monte da sua mão e eu tava com esse monte na minha mão. Tá. Aí eu falei o seguinte, ó, coloca a carta aqui. Uhum. Nesse momento, é automático, a mão quando ela faz isso, ó, você segura assim e esse aponta, essa carta fica na sua cara. Essa aqui. Aham. Então você memoriza ela. Uhum. No caso, um 2 de... Como é que é o nome disso aí? Que eu Coração. nem sei de coração. 2 de coração. É mais simples, né? Tá eu perfeito. não sou jogador de carta. eu jogo carta, né? Essa daí de jogar a carta tem que jogar na câmera pra galera ver a velocidade que dá. Aí daí tu vai quebrar o... Mas sabe, ó, uma história rápida. Assim, uma vez eu tava treinando isso e a gente era moleque, eu e um amigo meu que começou a fazer mágica junto, e a gente ficou brincando de jogar. E aí ele tava assim, né? Ele não sabe, eu acho que ele não sabe qual é a carta. E aí ele jogou, eu joguei nele assim, ele só protegeu assim, né? Não sei, que não ia bater, mesmo se batesse não ia doer, né? Aqui assim. Aí pegou e fez, puf, aí fez um corte assim nele assim.
Aí a gente ficou meio assustado, a gente ficou assustado. A gente falou, não vamos brincar mais. Mas a gente tinha, sei lá, 11 anos. Retardado, assim. Moleque retardado. Sim, uma arma. Não, se você pega no YouTube, tem uma galera que corta pepino, cenoura, encrava assim na melancia. É bizarro. Mas vamos continuar, então vamos lá. Tá, será que tu adivinha a carta que tá aqui na minha mão? Não, eu mostrei, né? Era 6 de espadas, 6 de espadas, cara, né? eu tô aqui escondendo, né? Não precisa, é só demonstração. Então a pessoa pegou uma carta, eu não vejo mesmo, não de nenhuma maneira. E aí eu tô com essa posição aqui. E aí eu aponto. No que eu aponto, ó, fica... Então qual carta você vai decorar? Ali? A 2 de coração. Isso, vamos supor que tá aqui, né? Tá. Qual que vai decorar? A 7 de coração. 7 de coração, certo? Aham. Independente de qual for, Sim. certo? Então no caso agora, 8 de espadas, Uhum. certo? Então você vem aqui, aponta assim, ó, coloca aqui. E como é um movimento natural, você tem que olhar para baixo, Sim. é automático, você olha essa carta, Uhum. né? Coloca aqui, memorizou, e você já bota a mão para baixo e junta. O que aconteceu? A carta escolhida tem uma carta que você sabe qual que é em cima dela. Até aí tudo bem? O que acontece? Aqui, corte seco, que é isso, não altera a ordem do baralho. Ué, como assim? Não altera. Olha, velho. Ele continua na mesma ordem, praticamente. Uhum. Né? Então, ó, ele vai corte seco. Por mais que você corte uma vez e completa, você não pode fazer igual. Teve um outro vídeo que eu tava ensinando essa mágica, e aí foi com a Dani, né? Você não viu? Vai lá que é muito massa. Ela cortou 3 vezes. E eu, como professor, fiquei assim, né? Vai dar... Eu fiquei desesperado, né? Aí depois, quando ela se tocou, ela falou, putz, eu dei 3 cortes, né? E agora? Torcer pra dar certo. Deu certo no final, mas não corra o risco da ruína, né? Não se exponha a esse risco. Tá certo. Corte seco. Corte seco. A pessoa vai, ó, pode cortar um aqui, cortou. O que acontece? Teve uma hora que eu falei assim, ó, você pode ver que eu não tirei a carta do baralho. Sim. Nesse momento, eu abro e eu vou procurar qual carta? Aqui eu peguei. e Não. coloquei no meio. Não. A Aqui anterior. decorou. Ah, beleza, que tu decorou apontando pra baixo. É, que é o Tá. É o 9, não? 8 de... 8 de coração, né? de espadas, né? Isso, exatamente. Então, no caso, o que acontece? Eu vi o 8, ó, tá vendo o 8? Eu vi o 8. Eu tô tão abobado aqui que eu não tô conseguindo decorar nada. Mas assim, ó, olha o que acontece. Primeiro eu vou mostrar lá e eu mostro aqui depois. Ó. Aqui primeiro, depois eu mostro lá. O 8 tá aqui. Aham. A carta da frente é da pessoa. Hum. Então, ó, só pra entender. O 8 tá aqui. Que sacanagem, cara. A carta é sempre a da frente. Às vezes acontece você se embananar um pouco e achar que é a outra. Mas sempre é o que tá na frente, porque você colocou em cima. Top. Certo? Uhum. Então, 8, a próxima é a carta da pessoa. Então você memoriza a carta da pessoa, que é um 6 de espadas. Nessa olhada que tu dá, que tu abre e mostra pra todo mundo, Exatamente. que tu pega... E aí, o que acontece? Tem uma coisa que às vezes já aconteceu em um dos vídeos, se não me engano, ou uma vez que eu estava ensinando, de ter acontecido isso aqui, ó. Cadê? Isso aqui. Quando eu pego, a carta tá aqui. A carta que você memorizou. Sim, por causa do corte seco, né? Pegou sem Então, querer ela ali. automaticamente a carta tá onde? Já tá lá na frente, lá embaixo. Lá. Tá aqui. Uhum. Tu mudou agora. Uhum. Né? Porque, ó, Sim. imagina que ela tava assim. Sim, Se você, nos cortes, acontece isso, automaticamente a carta da pessoa tá em cima. claro. E aqui você pode fazer um milagre, gente. Aqui você pode fazer um milagre. Se acontecer isso, é milagre. Você fala assim, você não vai acreditar. Você cortou exatamente numa posição, vira a primeira carta. E a carta da pessoa. Aqui você faz um milagre. Mas é claro que isso daí é uma em a cada 10 vezes você faz. Uhum. Perfeito? Mas o que eu gosto também desse negócio de ler a mente. Então, você memorizou aqui 6 de espada, certo? Uhum. Perfeito. Já memorizou, pede pra pessoa segurar, mentalizar e tal. E aí aqui é tudo um mise-en-scène, é uma cena, né? Uhum. Então o que você vai pensar? Eu gosto de sempre construir a carta na mente da pessoa. Então eu falo assim, ó, constrói a carta. É que, por exemplo, se foram 2, vê o 2, enxerga o 2, o naipe, se foram 2 de copas aqui, enxerga a cor dele bem... Por quê? Isso faz com que a mágica fique mais forte. Exatamente, eu fiquei boiando aqui pensando na carta na hora que tu... Porque a carta, você começa a ver a carta e do nada eu tô falando a carta.
Então eu falo, então se for um 2 de copas, você vai ficar martelando 2 de copas, 2 de copas, 2 de copas. Eu sei que é um 6 de espadas. Sim. E aí 2 de copas, beleza, fica martelando. Aí eu dou um time, um tempinho aqui. Aí eu falo, eu tô escutando, 6 de espada, 6 de espada, 6 de espada, 6 de espada. E aí acontece a mágica. Meu pai. É fácil. Assim, Fácil ela... pra ti que sabe fazer, né? Não, Eu ela... ia ficar até o inferno congelar aqui, não ia descobrir isso aí, né? Não, mas ela é simples, ela é uma mágica simples. Você só precisa decorar uma carta e seguir o passo a passo. Sim. Não tem, por exemplo, habilidade de fato, sabe? Por exemplo, que às vezes eu faço, vou pegar aqui assim, né? A carta, pum, vai pular, né? Sumiu. Não tem isso, entendeu? Sim. Mas é simplesmente uma técnica de você conduzir o que tá rolando. O mágico sempre conduz, né? O jogo, né? Exatamente. E a pessoa, a cobaia. O segredo da mágica é exatamente isso. O mágico conduzir. Eu não posso falar isso, né? Não pode. Agora, Segredo. quebrando o Corta. paradigma. Corta. Tô matando minha profissão. Não, mas a Seu gente... Mr. M. Mr. M. Só não tô ganhando dinheiro dele, né? E tá mostrando a cara. Tô mostrando a cara. Já que ele mostrou depois, é o Val Valentino. Massa. Val Não, Valentino. eu fui obrigado a ir atrás saber quem ele era depois, né? Ah, é? Claro, quem não queria saber quem era o Mr. M, né? Deu um Meu rolo Deus. agora recente por causa dele. Capaz. Ele tava namorando uma brasileira, falou que ia casar. Aí deu mó rolo. Aí do nada o cara fugiu. Picareta mesmo. Bora. Vamos lá, curtiram? Quero fazer esse trem aí, ver se eu sei Ó, fazer, velho. se vocês querem ver eles fazendo, vocês vão pro canal deles, né? Que lá ele vai fazer pra vocês. Vou, galera, vou botar lá pros meus inscritos do canal, vocês que vão lá, me segue, se for só pra olhar essa cara. Cara, eu vou fazer e vai dar certo. Eu vou fazer. E eu não vou fazer com um só, tá? Eu vou fazer com 3. Vou fazer com 3. Aí eu vou editar, vou ter o trabalho de editar o vídeo e vou fazer postar vários, né? lá. Eu Vários. vou engatar todo mundo. Ah, e Você quero sabe, mas- fazer mas você sabe- curso, tua mentoria, o que for. Você sabe que a mágica é um bichinho que pica, assim, real, cara. E você fica fissurado, você quer aprender mais. Aí você fala assim, caramba, eu causei isso na pessoa, aí você vou aprender mais uma. Galera, é entretenimento. Mas é mais Imagina tu uma. tá num churrasco Mais com teus uma. amigos, tu tá em qualquer lugar. Tu interte, ontem ele ficou 1 hora e pouco entretendo nós lá e todo mundo com cara de trouxa. Hoje de manhã ele não tava ele não tinha chegado no evento ainda, nós conversando, tá aí o mágico, cadê? A gente queria de novo. Vira atração do Eu gosto de falar. garçom do restaurante. Eu gosto de pensar assim que a mágica. É claro que tudo tem um timing de você chegar e fazer uma mágica, né? Não é chegar, ser um mágico chato de, pega uma carta aí. Eu acho que achei até ser um problema se você vira esse cara, né? Obviamente que eu tive essa fase, que eu era molecão, chegava com todo mundo, eu pego uma carta aí. Traz essa caneta. Sim, vou Né? comprar. Hoje eu acho legal quando você tá no meio da galera e tal, aí tá rolando um papo, e aí do nada você, fazer uma experiência rápida, topa. Bem sério, Bem ele sério. faz assim, bem sério. E aí Tu rola acha que ele mais. vai te fazer uma proposta de negócio, aí ele te enrola. Aí todo mundo ri da tua cara depois. Né? E aí você cria um ambiente e beleza, matou aquilo ali, acabou, rola, toca, né? Já mudou, obviamente, o clima ali da emocional da galera, né? Já mudou ali todo o estado emocional, toca pau para outro papo e é isso, né? Sabe? Eu acho massa exatamente isso, de chegar numa galera, estar no churrasco, tá lá, sei lá, não sei se você curte salão de beleza ou não? Não, Tem mulher que não, gosto. a minha esposa por exemplo, não é tão fã. Essa daí eu vou montar um pra ela, só pra ela ir no salão, e vou comprar uma farmácia pra ela também, só pronto, num custo zero. Né? Imagina você tá no salão assim, tal, e aí você vai taca uma mágica ali, você deixa a galera meio... E beleza, acabou, vamos voltar ali pro cabelo. Interte, sai. Tá Normalmente o distraído. salão demora, né? É, demora. Não, é massa demais, cara. Gente, Esse aqui é o Pyong-Lee das mágicas, agora o Pyong-Lee da persuasão, isso aqui é das mágicas. Vai bombar igual. Vocês preparam, daqui a, sei lá, 1 ano, vai explodir esse canal. não vai ser mais coreano, vai ser agora o domínio japonês. Não, brincadeira, Pyong, você é meu amigo de coração. Mas é massa. A sensação, tipo, de ser enganado que nem tu vê os caras lá no canal do cara, e dele é a mesma. É a mesma. Porque tu, meu Deus, cara, não tem cabimento. Gente, faz o seguinte, ó. Eu quero agradecer vocês pela participação. Que isso. Vocês têm o canal de vocês, né?
Você tem Instagram, tem tudo, Christian né? Souza lá, bota no... Vou deixar no todas Google, as lá no- inscrições aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver a mágica e de aprender a mágica, né? Muito massa, né, cara? Eu vou deixar... E parece uma coisa óbvia, né? Te interrompendo, né? Parece óbvio, mas não é. Para do lado. Tu fica persuadido com o acontecimento. Você entra no mundo, né? Você entra naquele... Exatamente. É, exatamente E isso. quando vê, tu... Quando eu tô fazendo mágica, exatamente. Quando eu faço mágica, geralmente é um convite pra pessoa entrar no meu mundo. Essa é a minha... É o que eu gosto tua de recepção. trazer. Eu gosto de trazer pro cara pro meu mundo um pouquinho. E tem muita gente que é inverso. O pessoal acha que eu quero enganar, mas eu não quero enganar. Eu quero realmente tirar um sorriso do cara. Exatamente. Às vezes tirar uma lembrança. Eu tava fazendo mágica num show. Fazendo mágica e tal. E o cara, putz, meu. É empatia pura. Tu me lembrou um mágico que fazia quando eu tinha 10 anos. Exatamente. E aí eu trago uma nostalgia pro cara. Exatamente. Né? Ó, até arrepia. É real. Arrepiou, cara. Olha ali, velho. Traz uma nostalgia, assim. E eu me sinto responsável por trazer aquilo, saca? Sim. Então eu espero que tenha... Galera, ele contou agora o que eu sei dele, que ele se apresentou dessa forma, criou empatia na hora. Eu acho que assim, ó, tu quer gerar empatia, conectar com pessoas. Hoje eu sou um cara que brinco, sou brincalhão, debochado, sou assim, dando os meus conteúdos também. Mas isso é o que gera a conexão com as pessoas. A gente chega em qualquer lugar hoje, as pessoas ficam medindo umas às outras. Agora ele Cheio de quebra máscara, o paradigma. cheio de máscara. Exatamente, quebra o paradigma. Se ele chegasse no evento de chinelo de dedo, com o baralho, todo esfarrapado, e fizesse mágica no palco, ele roubava a cena. É assim, gera empatia, as pessoas gostam, é legal, porque vive a infância. É verdade. Então, eu vivi coisas da infância lá, da época do Mr. Emo, comecei a lembrar, cara, coisa... A cabeça sinistro, vai embora, velho. né? Vai embora. Quem é que não gosta disso aí, cara? Quem não gosta não é feliz, não vive, né? Não tem uma vida boa. O cara que não gosta disso aí é, sei lá, cara. Eu acho massa que assim, ó, o rapaz que tá atrás da câmera ali, que é o senhor Beraldi, ele fala muito sobre a viver de verdade, na verdade? É isso, Sim. né? Pô, não tô falando errado, né? Viver de verdade. Viver de verdade. participar disso aqui. E aí o massa nesse negócio de verdade é você ser de verdade. Então a galera que tá aqui é de verdade, a galera que não tem máscara, eles são assim, a gente vai pra um bar, eles são exatamente Arriado, isso. tem que ser assim. Senão, mas, cara, assim, ó, a gente tava conversando ontem, cai a máscara. Se tu tentar ficar fazendo, ó, mostrando algo que tu não é, cai a máscara. Cai a Tu tem que ser quem tu é. Se não gostou de mim, mas se dane. Gostou, legal, tamo junto, bora. Não gostou, fazer o quê? Nem Jesus Cristo agradou a todos, eu não tô aqui pra agradar ninguém. Não gostou de mim? Segue aí, na brincadeira. Eu faço isso, tá? No meu canal. Galera, ninguém para de seguir, porque a galera sabe que eu sou arriado, deboche mesmo, e as pessoas criam empatia com isso. E esse cara aqui criou empatia comigo, com a Aline a gente fez amizade, Beraldi apresentou ele pra nós ali. E, cara, muito massa, um evento, nós estamos num evento top, que tá lá rolando agora essa hora, tá acontecendo. Eu parei e saí de lá pra vir aqui gravar com ele porque eu queria aprender, de tão massa que é o negócio. Então, deem valor, se inscrevam, fazendo CTA pra ti. Se inscreva no canal dele, dá like, fica ligado, é muito massa. Ensinar pro teu filho, primo, sobrinho, até o papagaio, cara. Meu Deus, cara, é massa demais. Pô, eu quero saber ali, comenta o que te remete à mágica. Quando você vê uma mágica, o que lembra? Quero saber o que aí, porque a gente falou um pouco disso, quero saber aí o que vem na sua memória aí. Mas, gente, seguinte, canal deles, a descrição vai estar tudo aqui. Instagram, YouTube, Twitter, nem sei mais. LinkedIn, tudo. Vai lá que tem o curso dele, tem todo o material do cara aqui, desse casal. Um negócio com baixíssimo custo, vai lá, segue o canal. Tem conteúdo gratuito, não precisa comprar curso meu nenhum agora. Vai lá, aprende, começa o teu negócio e depois tu decide se o Christian vai te ajudar ou não. Esse cara arriado aqui vai te ajudar de alguma forma. E vai lá no canal ver ele fazendo essa mágica. Bacana? Então nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto, valeu! Valeu!